sou Rodrigo Nejme, sou psicólogo, pesquisador na área de tecnologias e comportamento de crianças e adolescentes. Na Cefernet trabalho como diretor de educação, justamente para contribuir no pensamento crítico associado às tecnologias digitais. Então, se o papel das escolas é sempre pedagógico, nesses assuntos mais sensíveis, como a exposição da intimidade ou as situações de violência sexual, na internet o nosso desafio é ainda maior. Uma abordagem pedagógica sobre esses fenômenos precisa sempre reconhecer as diferentes etapas do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes para que a nossa atuação seja sempre coerente com essas etapas. Cada família tem o seu conjunto de valores, de referências, para pensar essa complexa dimensão da sexualidade de crianças e adolescentes. Mas a gente não pode deixar de considerar que também é uma questão comum, que está além daquelas aulas sobre sistema reprodutivo ou das aulas sobre doenças sexualmente transmissíveis. Especialmente no ensino público, a gente tem uma atuação sempre amparada pelos princípios gerais da educação. Exercitar esse pensamento crítico, a capacidade de discernimento para fazer boas escolhas, discutir a noção de intimidade e a própria ideia de sexualidade também na internet. E aí como essa atuação pode acontecer? Sempre a gente insiste, prevenir, mediar, reportar e acompanhar. São etapas de um grande ciclo, de um trabalho sistemático para a educação. Uma primeira abordagem das escolas está sempre relacionada às ações de prevenção. E qual ponto de partida pode ser usado para ações pedagógicas que ajudem os alunos também nessa temática? Trabalhar com as competências não cognitivas, as competências socioemocionais, a exemplo da capacidade do pensamento crítico, do discernimento para fazer boas escolhas sobre a noção de intimidade e sobre a noção de exposição do próprio corpo também na internet. Ao incluir esse tema na pauta pedagógica, a gente pode envolver os alunos, inclusive, nessa sensibilização e nesse exercício de prevenção, para que eles também protagonizem essa reflexão crítica. Pontos que a gente pode usar como disparadores dessa reflexão. Por exemplo, pensar nas características das informações digitais que ficam salvas em os aparelhos, na nuvem e que deixam um rastro digital. Avaliar as pressões sociais que estão envolvidas nesse contexto de estímulo à produção e compartilhamento de conteúdo íntimo, ter a capacidade de discernir sobre os riscos de perda de controle de uma informação quando eu publico ou compartilho ela no formato digital. Conhecer as leis e as consequências jurídicas também em relação à exposição não autorizada de conteúdo íntimo é super importante. Essa dimensão de respeito e de ética também precisa ser conectada na discussão sobre sexualidade, para muito além das questões biológicas que a gente já tem no currículo escolar. As campanhas, cartilhas e materiais de apoio sobre uso seguro e responsável da internet levam em consideração também esse desafio de pensar o desenvolvimento das etapas da sexualidade. Como a gente viu, é bem diferente de sexo, porque isso envolve a discussão de valores, uma reflexão que os educadores podem fazer numa atividade pedagógica, pautando esse tema para sensibilizar os próprios alunos. A sensibilização da comunidade escolar sobre os casos concretos de vazamento de conteúdo íntimo pode ser feita nesse caráter pedagógico, evitando o pânico moral. Não precisa mostrar conteúdo ofensivo, não precisa compartilhar nenhum tipo de informação dessa. A questão é usar, por exemplo, reportagens, casos reais, mas nunca expondo o conteúdo, tampouco expondo nomes ou as pessoas envolvidas naquele tema. O importante é sensibilizar para quebrar o silêncio e colocar o tema em pauta. Prevenir é justamente tirar esse tema da invisibilidade para colocar numa discussão pautada pelos princípios educacionais que possam orientar e permitir um esclarecimento também sobre as escolhas responsáveis e escolhas seguras no que eu compartilho com meus amigos na rede. Por sua vez, a questão da mediação, né? Depois de prevenir, a gente também tem um papel pedagógico na mediação quando esses casos concretos acontecem no contexto escolar. A mediação envolve também, assim como nos casos de cyberbullying, acionar estratégias de mediação de conflito de forma pedagógica, pacífica, para evitar que aquela situação, às vezes pontual, se torne ainda mais grave, amplificando os danos para todos aqueles envolvidos. Dentro dos seus limites de tempo, de currículo e limites até mesmo de conhecimento dos educadores, é importante ter opções, acolher essas demandas dos alunos, né? Saber reconhecer um caso em que alguém está sendo vítima dessa exposição para minimizar
a violência decorrente dessa exposição e também antecipar, porque às vezes tem boatos, rumores, ameaças que podem estar acontecendo no contexto escolar. Um educador que seja comunicado de um caso concreto, ele pode ajudar a interromper essa violência, mobilizando os procedimentos da própria escola para encontrar essas alternativas de mediação, seguindo as normas do regimento da escola, mas também lembrando as leis, que a gente viu que são muito severas quando envolve a exposição íntima de crianças e adolescentes. E os próprios alunos têm que saber tomar também medidas concretas para romper esse círculo de exposição não consentida e violenta quando envolve o vazamento dos chamados nudes. A gente sabe que muitas vezes esse problema começa fora dos muros da escola, mas ainda assim isso tem um impacto direto na convivência entre os alunos e geralmente envolve os colegas de turma, da escola, da classe. E uma vez que os educadores são comunicados sobre isso, a nossa posição é decisiva para minimizar os danos. O mais importante da mediação é tentar gerar esse efeito pedagógico. A partir dos casos concretos, sensibilizar a comunidade escolar e encontrar alternativas que possam ser pedagógicas para evitar casos futuros. Os casos de compartilhamento dos nudes sem consentimento remetem a uma discussão muito ampla sobre ética, sobre a violência contra o corpo do outro, especialmente a violência contra as meninas e as mulheres. Remete a uma questão de falta de empatia, a banalização da violência, e a uma certa imaturidade para lidar com a expressão da própria sexualidade quando a gente pensa nos adolescentes. São tópicos que podem e devem ser tratados na pauta pedagógica e não apenas como um caso de polícia. Isso não quer dizer que minimiza a violência. Quando há o vazamento envolvendo menor de 18 anos, é crime, é muito sério e pode ser um ato infracional quando praticado por adolescentes maiores de 12 anos. E aí, de novo, a escola pode ser decisiva nessas questões, tratando não apenas o vazamento dos nudes, mas também outras questões que a gente viu aqui importantes, como a violência sexual, que pode acontecer pela internet. Pautar o tema, informar, sensibilizar, faz toda a diferença. E aí, claro, há situações onde a coisa escapa do controle, o dano foi causado já e toda aquela exposição já aconteceu. Aí é importante as escolas também atuarem no apoio a reportar. Como está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, nós profissionais da saúde, nós profissionais da área da educação, a gente tem o dever de reportar todos os casos de violência ou de danos causados a crianças e adolescentes dentro ou fora da internet. De novo, aqui é importante lembrar o quanto a gente precisa reconhecer as diferenças entre, por exemplo, uma troca consentida de nudes dentro de um relacionamento e de uma relação de confiança, com essas outras situações de ameaça de vazamento, de intimidação e de chantagem. As intervenções precisam ser proporcionais aos casos, para que a gente não acabe gerando maior problema numa situação que poderia ser resolvida pontualmente entre pares. Em algumas situações mais graves, então, a escola tem esse papel de orientar as famílias e ajudar, inclusive, as vítimas sobre os caminhos para a denúncia e as instituições que podem ser procuradas em cada um dos casos. Nas ocorrências dentro do contexto escolar, onde a imagem foi capturada, foi realizada dentro do âmbito escolar e envolve essa grande exposição, aí sim também é necessário, em algumas situações, chamar o Conselho Tutelar, notificar o Ministério Público ou mesmo a polícia para que esses encaminhamentos sejam feitos na devida proporção, interrompendo essa violência. Além de reportar, é sempre importante também aqui pensar no acompanhamento. Como a gente acompanha a convivência entre os alunos? Como esse tópico, principalmente entre adolescentes que estão iniciando aquelas etapas de experimentação, dos seus primeiros relacionamentos, é importante ter esse tópico também na pauta, porque os educadores são uma das referências. Claro que não a única, mas certamente uma importante referência nesse acompanhamento e nessa prevenção. Na perspectiva do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, acompanhar remete justamente a essa capacidade que vai além de monitorar notas, monitorar o desempenho acadêmico, mas também monitorar o desenvolvimento socioemocional e ajudar a construir relações interpessoais saudáveis no que diz respeito ao próprio corpo e também no que diz respeito ao corpo dos outros. Lembrando que convidar especialistas, autoridades e mesmo até familiares e os próprios alunos mais velhos é uma boa estratégia para trazer esse tema com uma linguagem apropriada, mudando um pouco as caras que estão ali conversando na escola. Então, vale a pena somar, convidar parceiros dessas instituições, que sejam ONGs, que seja o próprio Conselho Tutelar ou o próprio Ministério Público, para que esse tema
seja pautado de forma organizada dentro de um conjunto de ações pedagógicas no contexto escolar. Então, prevenir, mediar, reportar e acompanhar não são papéis exclusivos da escola, mas sem dúvida responsabilidades compartilhadas com outras instituições. E é por isso que a gente tem tentado contribuir para que vocês tenham acesso a esses materiais, recursos, campanhas, vídeos, para somar esforços e juntos a gente poder também ter nessa dimensão da sexualidade uma boa referência pedagógica para inspirar nossos alunos e alunas a fazerem boas escolhas na sua vida online.